Bem-vindos para mais uma aula de matemática. O assunto de hoje será permutação com elementos repetidos. Vamos lá? Bom, aqui trouxe um exemplo para ficar mais claro para vocês. A palavra amora, né? Quantos anagramas existem da palavra amora, do jeito normal que a gente aprendeu, né? Seria o quê? Uma permutação de 5 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5. Permutação de 5, 5 fatorial, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui ficaria 2 vezes 3, 6, 24, 120 anagramas. Seria, mas está errado. Vamos entender o porquê? Porque se eu trocar esse A com esse A aqui, ó, perceba que a palavra amora tem elementos repetidos, né? Se eu trocar esses dois As aqui de posição, vira amora. Ou seja, era amora e vira amora, permanecendo a mesma coisa. Dentro desses 120 anagramas aqui, meus queridos, está sendo contabilizado amora desse jeito, amora desse jeito, como se fossem duas palavras diferentes, mas não são, né? Para isso é necessário que a gente tire a repetição. E como se tiraria a repetição? No caso, isso aqui dividiria-se por 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Porque são as variações que eu posso gerar somente com a letra A, né? Então, nesse caso, eu teria 60 anagramas, na verdade. De maneira correta, seria assim. Ou nós podemos utilizar uma fórmula para cálculo de permutação quando você tem elementos repetidos. Como que funciona essa fórmula? Quantos elementos eu tenho aqui? Quantos elementos eu tenho aqui para poder permutar? Permutação de 5. Tem elementos repetidos? Tem. Quais? A. Quantos As? 2. Então, isso seria 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5. Vou fazer mais um minutinho. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial para poder cancelar com esse 2 fatorial aqui de baixo. A minha resposta, então, no final das contas, seria o quê? 60 anagramas. Essa é a permutação de 5 com repetição de 2. Bom, então seria a aplicação dessa fórmula aqui, né? Permutação de n dados com repetição de elementos. Tem alfa elementos de um tipo repetido, beta de outro tipo repetido, gama também de outro tipo repetido. Poderia ter aqui uma porção de valores aqui, tá? Aqui é só um exemplo, né? Coloquei 3 aqui, mas poderia ser 5, 6, tanto faz, né? Essa seria a maneira de a gente calcular, né, essa resolução de permutação quando nós tivermos elementos repetidos. Observe esse exemplo aqui. De quantas maneiras podemos sair do ponto A e chegar ao ponto B, deslocando somente para a direita e para cima, né? A pessoa quer ir de A para B somente andando para a direita e para cima. Mas se a pessoa vai de A para B, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes ela tem que andar para a direita. De qualquer maneira. Mesmo se ela subir primeiro, depois descer, mas ela tem que andar 9 vezes para a direita. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes para cima, né? Se a gente pensar nisso como se fosse uma pessoa dando comandos para outra, né? Os comandos poderiam ser do tipo direita, 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 e assim vai 9 vezes, se eu não me engano. Então, 9 vezes a pessoa mandou o comando, né? Deu o comando direita para a pessoa que está sendo instruída. E para cima, a pessoa também teria que indicar 7 vezes esse comando para a pessoa. Pensando isso aqui como se fosse uma palavra, né? Se eu trocar a ordem disso aqui, gente, é as variações possíveis de comando que eu tenho aqui, né? Ao invés de ir para a direita e depois para cima, eu posso ser para cima e depois para a direita. E aí vai fazendo todas essas variações. Como calcular isso aqui? Embaralhar esses comandos seria permutar. Permutar quantos dados? 9 com mais 7, 16. Porém, se eu trocar esse direita com esse direita, não muda nada. Então, eu tenho que tirar da minha repetição. Como que eu faço isso? Tenho 9 direitas repetidos, tenho 7 para cima repetido. Se eu calcular isso aqui, se eu efetuar esse cálculo, eu vou chegar no quê? Eu vou chegar no valor, né, que seria a quantidade de maneiras possíveis da pessoa, né, de caminhos possíveis para a pessoa sair do ponto A e chegar no ponto B, né? E aí o cálculo seria desta forma aqui.
E aí você teria que desenvolver para poder chegar numa resposta. Bom, isso aí trabalha para vocês, então, o que é uma permutação com repetição, né? Você tem que analisar as repetições, né, com elementos repetidos, né? E perceber que a troca de posição de elementos repetidos não gera um resultado final, né? Um objeto final, diferente do outro que você já tinha. Então é isso. Deixei alguns exercícios para vocês treinarem aqui. O gabarito está na próxima tela, tá bom? Bom, é isso, meus queridos. Gostaria de desejar para vocês um ótimo estudo e até mais.